É moderno. Isso é um gênero, é? Ele tá comigo É um ponto alto, né? Fica lá. Pessoal, bom dia. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos trabalhar algumas questões do conteúdo que eu expliquei para vocês. Nós finalizamos o conteúdo já, a explicação. Eu já fiz até para vocês escreverem, ou não? Ou foi em outra sala que eu fiz isso? Me recordem aí. Estou trabalhando nas 3 salas, eu não sei se vai trabalhar na outra. Então, uma expressão que a gente já concluiu aqui, o conteúdo da explicação. Tá não, tá? Ele fica relativo, não? Sei lá que é onde. Olha aí. Não? O tratamento, o destino, o caminho, pessoais, Olha lá, não pode fazer ainda dele. Lá não, então. Ele vai ter que finalizar aqui. Bom dia, Lívia. Tudo bom, Lívia? Vamos finalizar aqui rapidinho. Gente, ó. Esse negócio demonstrativo, este e essa que eu falei, um mais próximo, o outro mais distante. Desses exemplos, não dei? Eu quero um exemplo. Aquele menino passando na rua. Aí, vamos para os relativos. Tratamento de apoio, processo aqui também. Demonstrativo, eu falei aí. Falei, né? Pronto, indefinido, são aqueles lá que não dá para identificar. Aí até gerou uma discussão aqui, eu fui na outra sala, não lembro mais, porque eu estou nome agora todos, né? Que é para as pessoas que não. Eu falei, não falei? E vamos falar agora sobre os relativos. Ó. Os pronomes relativos, gente, são os mais importantes. Para vocês, principalmente, na hora de produzir o texto. Por quê? O que, é que são esses pronomes relativos? Ó? São aqueles que vão se referir a nomes já citados anteriormente. Por isso que na redação, vocês devem usar, por exemplo, o qual, a qual, para se referir ao termo que foi citado anteriormente e evitar que esse termo seja substituído. Então, os pronomes relativos, a função deles é essa.
é retomar, né? Relacionar um termo que já foi citado. Aí, nesses pronomes relativos, vocês precisam ficar atentos a essa questão do onde. Onde? Porque o onde, ele não só se refere a lugar físico. Lugar físico. E o que acontece? A gente tem a mania de colocar o onde em tudo, né? A corrupção, onde acontece isso, a sociedade, onde acontece isso, está errado. Por quê? Porque o onde só deve ser empregado para designar ideia de lugar. Por isso que é preferencial, vocês não usem essa expressãozinha na redação. Por quê? Porque geralmente na redação não vai estar no sentido de lugar. E quando você coloca aqui o onde na redação, você tem 40 pontos. Na C4, viu? A C4 é cruel. Se colocar o onde errado uma vezinha, você já perde 40 pontos. Então, na dúvida se colocar ou não, é melhor não colocar, para não correr o risco de errar, né? Aí esse onde, ó, onde, como é que dá para saber se eles são pronomes relativos? Assim, ó. Ó, tem um exemplo aqui embaixo. Olha esse exemplo aqui, ó. Geralmente a gente fala assim, ó. A mulher parece interessada, a mulher comprou o livro. Observe que tem duas palavras aí que se repetem, e eu posso usar o pronome para indicar essa repetição. A função do pronome é essa, substitui o termo. A coisa que eu posso colocar o quê? O quê? Ó? A mulher que parece interessada comprou o livro. Observe que o termo aí estava sendo repetido, que era mulher. Ele deixou de ser repetido depois que colocou o pronome que. Então, o pronome relativo são esses que vão retomar ou se referir a um nome já dito anteriormente. O que vocês vão usar direto. Todo mundo usa na redação. É o que a gente mais usa. Entendeu? A menina que vendia livros. Né? A menina que... A série contava a história de uma menina que namorava não sei quem. Então, sempre que vocês forem trazer uma narrativa, principalmente para apresentar um repertório, mais usado mesmo na introdução, vocês vão usar muito esse pronome que, na narraçãozinha, na contação da história lá, na hora de contextualizar com o tema. E onde é que eu vou usar? Onde, ó, para se referir a lugar, como eu já falei. Além do onde, tem o aonde também. Algumas pessoas, aí até me perguntam assim, professor, quer dizer que eu posso usar o aonde na redação em vez do onde? Não. Os dois se referem a lugar. Quando se refere a lugar, já observe que a palavra que vem antes, ó, rua, o pronome está tipo relacionado a ele. Se referindo a ele, ó. Por isso que ele é relativo. É como se essa frase fosse assim, ó. A rua a rua que eu moro é muito escura à noite. Como é que você não vai usar o quê? Porque só se refere a pessoa. Você vai usar o onde porque se refere a lugar. Aí aqui tem os pronomezinhos que vocês usam também, ó, que a gente pede para vocês usar, que é o qual, a qual. O que acontece? Qual o problema? Às vezes vocês usam o qual, a qual, sem fazer menção à pessoa. Está errado. Só pode ser usado quando fizer menção à pessoa, quando quiser retomar uma ideia de pessoa. Quando é que eu vou usar? Cujo? O cujo, pessoal. Deixa eu ver aqui, tá? Pronto. É assim, Tainá. O onde, eu vou aqui para o quadro. O onde indica lugar físico parado. Onde? E o aonde vai indicar movimento, trajetória. Por exemplo, tem até aquela musiquinha. Aonde você vai? Eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Aonde você vai? Eu vou varrendo. Movimento, trajetória. Verbo que indica movimento, entendeu? Aonde? É quando indica movimento, trajetória, tá?
Pronto. Onde? Sim, é tem aquele negócio lá, né? Aquela top de mágica, né? Vai pra lá, vem pra cá. Aê, menina, exatamente. Onde é lugar físico para. É, tá ruim, é hoje. Ó, onde? Lugar parado. Aonde? Movimento. Uma chata. Fica aqui, ó. Viu, Tainá? Onde? Lugar parado. E aonde? Movimento. Se eu, por exemplo, fosse falar assim, a sociedade, sempre quando for a sociedade, a corrupção, nós temos o hábito de colocar o onde. Naturalmente falando. Mas está errado, pessoal. Porque o onde é só para se referir o quê? Lugar físico mesmo, viu? Então, vocês podem usar, evitar usar esses pronomes na redação. Evitar. E se eu for usar, por exemplo, alguma expressão que eu imagino que fosse o onde, a forma mais correta, mais coerente, eu posso usar em que, viu? Para substituir. Já que o onde é só para lugar, se tiver uma expressãozinha lá, eu posso usar em que. Ó, em que. A sociedade em que as pessoas não respeitam mais o próximo. A corrupção em que a maioria dos políticos estão envolvidos. Porque normalmente a gente fala o quê? A corrupção onde os políticos estão envolvidos, não é assim não? Então me entende, gente? Mas está errado, porque corrupção não é lugar. O onde só vai retomar ou vai se referir a uma ideia de lugar. Quando não for lugar, coloca ó. Em que? A menina, eu coloco assim, ó, a menina, na série tal, vamos botar um textozinho da introdução, na série, na série, na série X, conta-se a história de uma menina, dos pais. Que, vamos botar isso. Você fala matou os pais, foi? Vamos. Conta a história de uma menina que matou os pais. Observe que o que aqui, ó, vai retomar, ou vai se relacionar à palavra que foi dita anteriormente, que é menina. Então eu vou usar esses pronomes para relacionar ou voltar a uma palavra que foi dita anteriormente. Se fosse a qual aí, conta-se a história de uma menina a qual matou os pais. Tá dando certo? Tá não? Por que não? O a qual se refere a pessoa também, viu? A qual? Só não pode usar esse bendito onde, viu? Só não pode usar esse bendito onde. E sempre quando você retomar uma ideia, se for de pessoa, coloca o que ou o qual, dependendo do gênero. As pessoas usam muito também a questão do onde. Do onde não, do cujo. A aula
Cujo professor não veio. É ótimo. Você fala, a aula cujo professor não veio é ótimo. O pessoal gosta de usar também o cujo e é bom empregá-lo quando realmente tiver certeza do uso dele, viu, gente? Por quê? O cujo, ele vai indicar tipo posse. E vocês vão sempre fazer essa relaçãozinha, ó. Professor da aula. Sempre fazer essa relaçãozinha. Professor da aula. Tipo, o aluno cujos problemas pessoais são gigantes, não veio hoje. Então, problemas do aluno. Sempre fazer essa relaçãozinha voltando. Por exemplo, ó, a obra, isso aqui é só para deixar a linguagem mais bonitinha, mais rebuscada, mais bem elaborada, viu? A obra cujo autor é... Como é que fala quando a obra não tem um nome? O autor. Indefinido, não. Eu não sabe o autor. Desconhecido. Cujo autor é desconhecido. Desconhecido. É muito boa. Muito boa. A obra cujo autor é desconhecido é muito boa. Fica mais bonito? Fica. Quando é que eu vou usar esse cujo? Quando vai dar uma ideia de posse. Posse. É como se fosse ó, autor da obra. Deu para entender isso aí, desse cujo? Na dúvida é melhor não usar. Se tiver na dúvida, não usa não. Porque se usar e errar, perde ponto, viu? Deu para entender aí, povo de casa? Esse negócio do cujo. Vocês entenderam? Negócio do cujo. De posse. Agora eu vou entrar onde? Pra cá, né? Pronto, então os relativos são esses, viu? Eles vão retomar a ideia da palavra anterior. Fiquem atentos ao onde, só se refere a lugar. Esse cujo indica posse e o qual e que se refere a pessoas. E depois vem os pronomes. É pronome demais. Era o ano todo para explicar isso aqui. Pronome interrogativos. Como o próprio nome já diz, faz o quê? Perguntas. Podem ser diretas ou indiretas, viu? Os interrogativos. Aí são os exemplos aí mais comuns. Quantos, quem. Sempre vai dar uma ideia de uma pergunta. Se tiver um ponto de interrogação, a pergunta é direta. Se não tiver um ponto de interrogação, a pergunta é indireta. Tipo assim, ó, ele perguntou quantos livros teria que comprar. É indireta. Não precisa da interrogaçãozinha no final. Pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos, viu? São aqueles que fazem as perguntinhas, de forma direta ou indireta. E vamos aqui com a atividadezinha, para a gente ver se vocês entenderam. Foi nada, né? Vocês entenderam algumas coisas. É porque é complicado esse conteúdo, viu? Muita informação, é muita regra, é muita coisa. Vamos para as questõezinhas, para ver se clareia a mente de vocês. Ó, a primeira questão diz o seguinte. Marque a opção em que a forma pronominal utilizada está incorreta. A forma pronominal. A letra A. É difícil para mim praticar certos exercícios físicos. Tá certo esse para mim aí? Para mim é o mim é um pronome o quê?
demonstrativo, interrogativo. O mim é um pronome o quê? Pronome pessoal, do caso reto ou do caso oblíquo? Oblíquo, átono ou tônico? Por que tônico? Por que tônico? Gente, ó. Eita, meu povo, existe todo esse negócio aqui. Esses pronomes são chatos. E cai muito, viu? Não é nem, quase não cai gramática. Mas vocês vão precisar de gramática para a redação. Ó, gente, é o seguinte, ó. Os pronomes pessoais. Não tá certo já não o negócio? Mas, menino, é verdade. Ó, os pronomes pessoais. Quais são, Ingrid? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses pronomes aqui, ó, eles assumem a função de sujeito e devem ser empregados no início da frase. Lembram disso que eu falei várias vezes? Aqui, a primeira, segunda e terceira pessoa do discurso singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do discurso no plural. Mas quais são os pronomes oblíquos e por que eles são oblíquos? Porque eles completam o sentido do verbo. Oblíquo é que completa o sentido do verbo. Aí quais são? Homé, sioá, nos, vos, si, os, as. Aqui são os pronomes oblíquos átonos. O que são os pronomes oblíquos átonos? São aqueles que vão se juntar ao verbo sem o auxílio de uma preposição. É quando Ingrid diz assim, Ingrid se cortou. Arthur. Se eu vou me repetir a terceira pessoa, tem que ser sempre o quê? O si, né? Mas eu falo assim, eu me formei. Mas eu não estou falando assim, então. Eu se formei no passado. Eu se formei. Observe para vocês verem. Então, ó, sempre quando for eu, vai ser os pronomes correspondentes à primeira pessoa. Átono, porque eles não são acompanhados de preposição. Ô negócio chato. Eu só tô esse negócio, hein? Cobrança, viu? É a TIM ligando. Pagar as coisas. Eu vou lembrando. Não, é? A minha segunda chave. É do WhatsApp. Negócio chato só. Ó, se eu falo assim, ó. Menino. Sei lá o que eu vou dizer. Não é mais não. É a idade. Exatamente, meu irmão. Calma, depois passa dos 40. Não, passa ainda não. Tem idade. Olha essa tabelinha aqui para ver se vocês entendem isso aqui melhor. E vocês estudem também, porque se vocês ficarem só esperando. Estou vendo aqui que a muita gente aqui já está assim, ó. Para entender direito. Ou então perguntem logo para entrar as dúvidas. Olha, esses aqui são os mais importantes. Pessoais, no caso reto, assumem a função de sujeito, não são sempre empregados na função de sujeito da frase. Você sabe o que é sujeito, né, gente? É quem pratica a ação, viu? Vermelhos são os pronomes oblíquos. O que são os pronomes oblíquos? São aqueles que completam o sentido do verbo, que estão relacionados ao verbo. A Aline te falou do que aconteceu ontem? Falou não? Olha, eu estou falando com a Aline, segunda pessoa, por isso que eu tenho que usar o quê? Ti, te. E esses de preto aqui, gente, são os pronomes oblíquos tônicos. Por que tônicos? Porque eles são usados nas frases, sempre auxiliados por preposição. Quais são as preposições mais comuns? Eu pedi para vocês notarem, né? Quais são as preposições mais comuns? Pronto.
As preposições mais comuns, ó. Em, de, para, sem, entre. O A também pode ser. São as preposições mais comuns. Sempre quando tiver uma preposiçãozinha, por exemplo, Maria trouxe isso para mim ou para mim? Para mim. Entre. Eu e tu, não há nada. Entre eu e tu, tá certo? Depois de preposição, eu vou usar o de freio. Entre o quê? Mim e ti. Esses aqui é os átomos, viu? Ali, átomos. Por que eles são átomos, Eduardo? Porque eles não são aplicados por preposição e eles são verbos sempre do verbo. Eles vão ficar junto do verbo. Átomos tônicos. Por exemplo, ó, se eu for usar, sempre depois de preposição, vão ser esses aqui. Ó. Quando é que eu vou usar o li? Falei isso para vocês. Exatamente. Quando vai se referir a ele ou a ela. Por exemplo, se fosse uma frase. Eu disse a ela que não viria hoje. Eu disse a ela que não viria hoje. Está certa a frase? Eu disse a ela. O ela só assume a função de quê? De sujeito, só deve ser empregado no início de frase. Se eu disse a ela, tem que ser quem? Eu lhe disse. Por que vem o li para antes do verbo? Porque pronome puxa pronome. Ah, porque tanta coisa, né? Eu português é meu. Eu lhe disse isso, né? Se fosse, por exemplo, ó, as meninas conversavam entre elas. Aqui também tem o si, viu? Si e o si. O si. Você aí, viu? As meninas conversavam entre elas. Depois de preposição, terceira pessoa, eu vou usar quem? As meninas conversavam entre si. É só saber isso. Depois de preposição, que são esses negócios aqui, ó. Eu vou usar esse. Viu? Depois de preposição. A pessoa bota lá, eu me amo, no Facebook, ou no Instagram, eu me amo, aí bota MI. E aí, eu me amo, aí bota MI. Tá certo, gente? Primeiramente, esse MI nem existe. Não é assim? Depois a pessoa fala pra ti. Professor, vocês pra ti, agora TE, no final, viu? Vocês pra ti, no final. Tá certo, certo? Tem que ser o quê, Josiel? Aí, é só entender isso. Quando tiver preposição, vai usar esses aqui, ó. E, por exemplo, se for a frase assim, eu vi ela. Tá certa essa frase? Eu vi ela. Eu a vi. Por quê? Quando tiver se referindo na terceira pessoa do discurso, esses vão ser os pronomes que vão completar o sentido do verbo. Viu? Eu vou preparar de cabeça, clarear mais. Se for clarear, me escurece de novo. Vem pra cá, vamos pra lá. Negócio do pronome. Ele, o negócio é sério agora. Vem pra lá, vem pra cá. Deu para entender mais ou menos aí, pessoal? Exatamente, Tainá, eu a vi. Na qual é melhor. Verdade, Caí. Pronto. Essa primeira questão aí, qual é a alternativa que está errada? Qual é, Caí? Bora lá abaixo. Bora, Alisson. Aumentar mais? Pessoal de casa, primeira questão, qual é que está errada aí? Sempre quando tiver preposição, ó, fica atento. Ó, as preposições que eu falei, ó. Vai ser esses de preto. Sempre quando tiver preposição,
Vai ser cinza de preto. Então, vamos logo para a letra C. A letra C está certa. Os chinelos da aposentadoria não são para ti. Tá certo? Tá certo, tá não? Tem a preposição para, então eu vou usar TI, TI. Pelo amor de Deus, quando eu for falar com alguém, se for usar, não boto TE, não, vou botar TE. Eu trouxe estratégia. Vamos ter cuidado. Manda áudio, melhor não. A letra B. Ainda existem muitas coisas importantes para eu fazer. Se fosse no final de frase, depois de preposição, eu usava quem? Mim. Mas como tem um verbo no infinitivo depois, eu boto quem? Eu. Só que aquela questão que eu mandei no grupo para vocês vão ver que ali é uma exceção, viu? Português é um negócio louco, né? É uma exceção. Tá difícil português, viu? Letra A. É difícil para mim intercalar entre vírgulas assim, tá certo? É como se fosse no final da frase ou então começando a frase, tá certo aí? Vocês acham que é difícil para eu? Qual é que fica mais coerente? É para eu ou para mim aí? Tá certo aí? Intercalado por vírgula, é como se tivesse uma nova frase. Para mim, é difícil praticar certos exercícios físicos. Olha aí, ó. Verdade. Todo mundo está com a coluna. Bora, Gustavo. Tá certo ou tá errado, Gustavo? Aí. Tá certo, viu? Gente, vocês não estão entendendo nada. Sejam sinceros, se não entender nada, digam aí. Não estão entendendo nada. Mas já está mais ou menos. Então já é alguma coisa. Hã? Mais para menos. Vocês entendem pelo menos o que é pronome, a função do pronome? Que é substituir o P para evitar repetição? Entender, gente? Não estou escutando nada. Vamos lá. A letra C. Explica de novo a B. É assim, Jorge, só. Depois da preposição para, vai ser o quê? Os pronomes oblíquos tônicos, que são aqueles acompanhados por preposição. Deixa eu botar aqui o slide para entender. Ó, os tônicos aí são esses aí, Jorge Maria, ó. Mi, ti, si, eles sempre vão ser acompanhados por preposição. Sempre vão ser acompanhados por preposição. O que acontece? Por que aqui não é mim? Porque o mim só é colocado no final de frases. No final de frases. Ou então, quando eu puder inverter a frase, e vai ficar coerente. Para mim, ainda existem muitas coisas importantes para fazer. Não fica tão legal. Por isso que aqui é o eu. Sendo bem direto. Depois de verbo infinitivo, vai ser eu. O que é um verbo infinitivo? É quando aprende aquelas terminações. A, R e R. Verbo no infinitivo. E o que diabo é verbo? Verbo é aquela palavra que transmite a informação principal para vocês. Vocês sabem, né, o que é verbo? Letra C. Deu para entender, Jorge? Veja. Os chinelos da aposentadoria não são para ti. Como eu estou falando com a segunda pessoa do discurso, eu tenho que usar esses pronomes aqui, ó, correspondentes. Como tem uma preposição para, eu vou usar quem? Ti. A letra D. Quando a fatura do cartão chegou, eu caí em si. Eu caí em si. O si se refere a quem? Ó, a ele. Se fui eu caí em quê? Depois da preposição, se está sempre na primeira pessoa do discurso, eu caí em mim. Então a letra errada é essa, gente, ó. Aqui era para ser em mim. Tem que olhar a pessoa do discurso para ver quais são os pronomes que estão relacionados a ele. Entendeu? Se for a primeira pessoa, não pode ser ti. Não pode ser si.
É a D mesmo, exatamente. Alô. A segunda questão, ó. Eu expliquei para vocês o que é pronome. Diz, Eduardo. Tira a dúvida, Eduardo. Vá. Pode tirar, não diga. Diz, Eduardo, o que está falando. Tira a dúvida, rapaz. Não fica com dúvida, não. Aproveitem que vocês já passaram aí 1 ano e meio aí só nos bastidores, só nas telas dos celulares, no computador. O professor falava, fingiu que estava escutando, não era assim, não? Às vezes dormia, às vezes nem assistia, né? Gente, essa segunda questão pede para marcar a palavra destacada. A palavra destacada é toda. A palavra destacada é toda. Eu falei para vocês que tem a questão do pronome substantivo e o pronome adjetivo. O que é o pronome substantivo? É quando o pronome vai substituir o nome. Lembram daquele primeiro exemplo do livro de matemática? Que falou o e ele? Lembra não? Eu vou dizer aqui para vocês. Ó, eu preciso do meu livro de matemática. Você não o encontrou, lembram disso? Ele estava aqui na mesa. Então, o o aqui e o ele funcionam como pronome substantivo. Por que pronome substantivo? Porque eles vão substituir um substantivo, um nome. O que é o pronome? O que é o pronome? O que é o pronome adjetivo? Esse é até o nome. É quando ele só acompanha o substantivo. Pronome adjetivo, se não tiverem, pode colocar. Pronome adjetivo, só acompanha o substantivo. Pronome substantivo, ele substitui o substantivo. E o que diabo é substantivo? São as palavras que dão nomes às coisas, aos seres. Por toda pessoa está acompanhando o nome. Então vai ser pronome adjetivo ou pronome substantivo? O que é que vocês acham? É um pronome adjetivo ou substantivo? Ele está acompanhando o nome ou ele está substituindo o nome? Então é pronome adjetivo. No caso aqui, ele vai ser demonstrativo, ele vai indicar espaço, posição, ou ele vai mostrar que está indefinido? Indefinido. Então é a letra A, viu? Pronome adjetivo indefinido. É para completar agora. De repente, deu-lhe um livro para ele ou ela. Tanto faz aqui, né? A questão de gênero não vai diferenciar, não. Vai interferir, não. Seu claro. De repente, deu um livro para. No final de frase, é para eu ou para mim. Depois da preposição. Mim. Então, pode ser A, C, D ou E. Nada mais há entre. Entre na preposição. Então, se eu for me referir à primeira pessoa do discurso, eu tenho que usar qual? Depois do entre. É eu, meu, mim. 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 Então, aqui é mim. Sempre houve entendimentos entre. É eu ou é mim? Mim. Só observar que depois da preposição entre, para, sem, em, vão ser esses aqui, ó. Que são os oblíquos tônicos. José, espere. Vou contigo ou com você? Vou contigo, dá certo, mas no caso aqui, como só tem essa opção do mim, vai ser a letra C. Viu? Tá dando para clarear um pouquinho com o exercício? Mais ou menos? Vamos continuar.
A frase é a seguinte, ó. Vocês estão entendendo aí? Prove de casa. Vou dar sala, não estou entendendo mais de vocês. Vocês estão entendendo? Ah, tá. Olha, ó, muito bem. Viu, Gilson? Escutaram o que eu falei? Esse conteúdo é chato demais. Vamos lá, quarta questão. Pega demais. Isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui é questão de base. Se vocês não estudarem isso aqui no sexto ano, quando chegar no ensino médio, vocês sofrem para aprender, porque é o ciclo normal, né? Quem é que lembra mais, hein, quando é o sexto ano? Ó, o casal de índios levou-os à sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutos aos seus convidados. No caso aqui, quem são os pronomes? Quais são as palavras que estão acompanhando os verbos ou então substituindo os nomes? Quais são? Pode falar, estou escutando. Eu tenho que escutar só os. É o medo de falar errado. Não, pode falar alto, vá. Vamos, qual mais? Os pronomes. Bora, Tainá, bora, Nayara. Bora, Samira, Caí. Joyce. O que é pronome? Sua também é. Aos não, viu? Aos é preposição. O onde? Nós vimos que o onde é o quê? Pronome, né? Que refere-se para o quê? Lugar. Valeu, povo. Acabou aqui o negócio. Ei, Oi. é incorreto falar indígena ou índio. O pessoal fala que hoje você tem que chamar. Eles, rapaz, hoje, tudo é motivo para ofender, né? Para discriminar, para ser intolerante. O povo fala que tem que. Índio não pode chamar mais, não, né? O certo é usar indígena. Mas depois tu pergunta aí um professor de geografia, de história, que é mais. Brasiliano? Brasiliense. Brasiliense. Brasiliense é brasileiro. Sempre brasileiro. Brasileiro tem gente com português. Perdoe, mas estou para vocês. É assim, né? Valeu.
Bom dia, pessoal que está em casa. Começar aqui fazendo a chamada. Aí eu gostaria de pedir a Tainá que ela tirasse um print da tela, viu, Tainá? Com as pessoas que estão aí em casa, me mandasse no PV, por favor. Pode ser Tá certo, Jaqueline. Que chegue mais gente, viu? Certo, pode deixar. Pode só largar esse plano. Vamos lá. Hoje é dia 1º, né? 1/9. Aline, tá aí. Aline, guarda esse celular, Aline. Alisson. Ana Olívia, tá aí. Arthur. Tá olhando pra cá. Bianca, Carlos. Clarice não vem, né? Everton, tá aí. Giovana veio hoje? Gustavo. Ingrid, tá aí. João Alfredo. Josiele, tá? Kaique. E João Rafael. Vem também não, né? Deve ser de Marquinhos. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou revisar, assim, o que a gente estava vendo em atos, porque terça-feira eu vou colocar uma prova para vocês fazerem. Terça-feira à tarde, tá bom? Vou repetir. Terça-feira à tarde, vou colocar uma prova no grupo para vocês, no Classroom também, sobre os últimos conteúdos que a gente estava vendo, tá? Em arte. Aí eu fiz o quê? Eu peguei e condensei aqui no material, né? Alguns pontos do que a gente estava vendo e vocês vão poder fazer a prova pesquisando por esse material, tá bom? Não é nada demais, é tudo que a gente já estava falando ultimamente. É porque, pessoal, eu pedi para vocês lerem um capítulo novo, não foi, de arte? Só que eu não vou explicar o capítulo novo, porque nós estamos terminando o período. Aí, como só tem essa semana, eu não vou discutir o capítulo novo, porque a gente precisa fazer a prova. Tá entendido? Pronto. Então, olha assim, Marcos. Eu queria que tu aumentasse, tá? Ficar só primeiro. Aumenta, dá um lá no PDF. No PDF, no PDF. Para ficar mostrando o mapa. Aí ficou melhor que o Tá. Aí, pessoal, ó. O que era que nós estávamos estudando? Tu deixa fixo isso aí, viu, Marcos? Eu não vou escrever nada na lousa. O que é que a gente estava estudando até esse momento de hoje, né? Estávamos estudando sobre a arte colonial brasileira. Que foi o quê, pessoal? A arte colonial brasileira. Foram todas as expressões artísticas, né, que aconteceram desde a descoberta do Brasil em 1500 até 1822. Nós estávamos estudando sobre isso. Lembram que no começo nós estudamos sobre os ritmos musicais, aí a gente estudou um pouquinho sobre as impressões que a França, a Inglaterra, a Itália trouxeram para cá. Lembra que a gente discutiu bastante sobre isso? Então, é sobre isso que a gente vai fazer essa revisão, tá? Começando aqui, ó, no slide, pessoal. Enquanto o Renascimento estava em alta na Europa, com a arte voltada para os ideais clássicos, o Brasil estava sendo colonizado pelos portugueses. E nesse contexto, chamado de período colonial, o foco artístico era bem diferente. Na história da arte, esse período se estende aproximadamente do ano de 1500 a 1822. Ficou conhecido como arte colonial brasileira. Bom, a Europa, né, é um dos continentes mais antigos e antes do Brasil ser descoberto, a Europa já estava assim, ó, fervendo quanto à questão da arte. Já existia a escultura, já existia a pintura, já existia a arquitetura, já existia tudo na Europa. E em 1500 o Brasil estava começando a ser colonizado, né? Assim? Então, quando os portugueses chegaram para cá,
eles quiseram trazer o que estava acontecendo na Europa para o Brasil. Porque o Brasil não tinha nada ainda, né? Pensa, imagine, em 1500 só tinha a natureza, só tinha os índios, só tinha... não tinha cultura, assim, entre aspas, né? Porque os índios tinham a cultura deles, não tinha a cultura que os portugueses consideravam, que era a cultura que acontecia na Europa. Então, eles buscaram trazer, importar, né, a cultura da Europa para o Brasil. Então, esse período de exportação, digamos assim, da cultura europeia para o Brasil durou de 1500 até 1822. Por isso que esse período foi chamado de arte colonial brasileira, porque foi o período em que ficaram exportando, trazendo artistas franceses, trazendo artistas ingleses, italianos para cá, para o Brasil, para tentar fazer nascer uma cultura parecida com o que existia na Europa. Vocês se lembram que a gente falou que, nesse período, a Europa fazia o quê? Manifestações artísticas clássicas. Tanto é que, quando eu comecei a dar arte a vocês esse ano, não sei se vocês lembram, a gente fez uma revisão sobre as manifestações mais modernas, como as vanguardas europeias, né? O cubismo, o surrealismo. Vocês lembram disso que a gente revisou? Aí, essa questão do modernismo só aconteceu bem depois dessa época, bem mais na frente. Nessa época aí, o que era que a Europa fazia? O que era que queriam trazer para o Brasil? A arte clássica. O que é arte clássica? São as manifestações que buscavam pela perfeição. A gente já falou isso. Esculturas de pessoas como são na realidade, perfeitas. Pinturas que mostravam mais a natureza, o campo, né, paisagem, arquitetura, coisas bem feitas, bem condecoradas, cheias de detalhes. Isso aí é que era arte clássica. Então, era essa forma de arte clássica que eles queriam empregar aqui no Brasil nessa época, na época da arte colonial. Até aqui vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim? Mas vocês estão tudo com preguiça de falar. Só fala assim. Pronto. Certo, beleza. Sim, Jacqueline, eu coloquei algumas coisas no chat também. Se expressou especialmente pela escultura, desenho, pintura e arquitetura, que eram utilizados, sobretudo, na construção e ornamentação de igrejas, conventos e mosteiros. Por meio de desenhos e pinturas desse período, é possível conhecer o cotidiano do país que estava sendo transformado. A Igreja Católica, que foi uma grande financiadora da arte na Europa, também investiu no Brasil, trazendo para cá os jesuítas, responsáveis pela construção de grandiosas igrejas repletas de ouros e esculturas de santos católicos. Então, o que está dizendo aqui nesses slides? Que as principais manifestações artísticas que aconteceram nesse período de 1500 a 1822 foram a pintura, o desenho, a escultura e a arquitetura, essas quatro. E esses quatro tipos de manifestação artística foi feito principalmente voltado para a religião. Por quê? Todo mundo sabe que quando Portugal veio colonizar o Brasil, eles não só empregaram o jeito deles de viver europeu, não. Eles também empregaram a religião católica. Por isso que trouxeram os jesuítas, os padres jesuítas, né, aqui no Brasil, para catequizar todas as pessoas, os índios, os negros que vieram da África e de outras regiões, alguns outros europeus que vieram da Itália, que vieram da França também, que não eram católicos. Ele queria catequizar todo mundo. Então, o que foi que fizeram? A própria igreja financiou os artistas da época para fazer desenhos, esculturas, pinturas e arquiteturas voltadas a temas religiosos, porque a intenção deles era, ao mesmo tempo, patrocinar a arte, fazer acontecer a arte no Brasil e catequizar as pessoas, foi aquilo que a gente já comentou várias vezes. Então, eles faziam igrejas, todo mundo sabe, quem já foi para Minas, Rio, Bahia, lá que foram os primeiros locais que foram colonizados pelos portugueses aqui no Brasil, tem igrejas belíssimas, clássicas, cheias de ornamentos, alguns tinham até ouro,
que inclusive um dia desse não, faz um tempo, que uma foi até roubada. O pessoal foi lá e tirou os ouros do altar e levou, né? Então, nesse tempo, os artistas eram patrocinados, pagos para fazer obras, principalmente religiosas, para chamar a atenção das pessoas e eles conseguirem, aos poucos, serem catequizados. Nas igrejas, tinha aqueles afrescos que tinham figuras de anjos, que mostravam aquelas partes da Bíblia, do Apocalipse, que mostravam que era ruim para o inferno, aquelas figuras de anjos, de capetas, para chamar a atenção das pessoas, para que elas seguissem a religião católica, sabe? Para que elas seguissem os preceitos. E da mesma forma, eram as esculturas de santos. A gente viu, tem até um exercício no livro de vocês, a expressão no rosto das estátuas da época eram expressões dramáticas, que chamavam a atenção, era como se fosse uma estátua de verdade, era como se fosse o próprio santo ali. Tem até uma parte aqui que a gente vai ver, que os artistas da época usavam cabelo humano para colocar, usavam, acho que pedra de marfim para fazer dentes, para que a estátua ficasse assim, bem próximo do real e chamasse a atenção daquele fiel, que ele fosse servir realmente a Igreja Católica. Tudo era voltado para a questão da catequização. Quem puder um dia visitar um desses centros históricos vai ver essa arquitetura clássica, porque existe até hoje, né, em alguns lugares. Aí nesse slide aí está mostrando um pouquinho da arquitetura sem ser de igreja, tá? Que também aconteceu e aconteceu assim de uma forma bonita, porque até hoje os centros históricos da Bahia, de Minas, têm as casinhas, né? Bem bonitinhas dessa época. Tem até os sobrados que é embaixo e em cima. Eu só vi isso por TV, eu só nunca fui. Quem foi, quem puder, vá, porque é muito bonito de ver. Vamos olhar o que é que diz sobre isso. Na arquitetura, é possível destacar as primeiras construções logo após a chegada dos portugueses no Brasil. Eram casas bastante simples, feitas de madeira ou taipa e cobertas por palha. Com o passar do tempo, começam a aparecer as capelas que compunham o centro das pequenas vilas, formadas pelos portugueses. O início da arquitetura religiosa no Brasil se desenvolveu de forma sóbria e seguiu o estilo maneirista, caracterizado pelas fachadas geométricas, janelas simples e com decoração quase inexistente. Aí, nessas duas fotos, vocês podem observar. Como falou aí no texto, a figura de cima é uma casa de taipa. Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu consigo ver bem os detalhes das ripas, assim, ó, e tem um barro. Não sei se vocês conseguem ver. Conseguem? Aqui, ó. Desse lado aqui, tá vendo, ó? Tem bem direitinho. Esses foram os primeiros modelos. E já na de baixo, né, era quando estava mais bem desenvolvido. Pronto, hoje o que tem lá em Minas, na Bahia, né, em Rio de Janeiro, as construções mais antigas, são mais parecidas com essa. E tem mais figuras geométricas, ó, as janelas, né, tem um quadrado, aí tem um arco, assim, a porta, tem todos um... Já viram, né? É porque eu não consegui trazer fotos. Mas todas essas casinhas que tem hoje lá, tem a portinha bem desenhada, a janelinha, tem umas que tem até como é que chama? Uma varandazinha na frente. Não existe hoje em dia mais esse tipo, né? É bem característica dessa época ainda. Antigas, né? Que são tombadas. Verdade. Aqui no centro, na avenida também tem umas que tem até, né, essa varandazinha. Era para se alguém tivesse interesse, né, fazer uma pesquisa sobre essas construções antigas de Aurora e catalogar, seria interessante. Tipo, saber qual foi o ano que foi construído, procurar saber as características, né, o que influenciou aquilo ali, seria uma boa fonte de pesquisa. Anotem, assim, porque vocês vão fazer projetos aí no ano que vem, né? Quem sabe? Já? Ah, foi o que... A escultura desse período também está intimamente ligada à arte religiosa, foi o que eu acabei de falar para vocês. E serviu para facilitar o doutrinamento católico, além de decoração da igreja, né, de igrejas. Como eu falei para vocês, né, a igreja era quem financiava os artistas.
Minha gente, pensa aí como é que os artistas vivem hoje. É uma profissão sofrida, viu? Quem é que quer pagar o artista para ele simplesmente criar? Geralmente, os artistas hoje em dia têm dois trabalhos. A arte e alguma outra profissão que ele tem que fazer por fora para poder se sustentar, né? Acontece muito com os nossos artistas da terra, por exemplo. Alguns cantores, alguma pessoa que toca instrumento. Tem aquela arte lá, mas se não trabalhar com outra coisa, não vai. Então, imagine, nessa época, os artistas eram bloqueados pela igreja. Tinha que fazer o que a igreja queria, que era para fazer imagens, esculturas, pinturas voltadas para temas religiosos, para o doutrinamento das pessoas, ou seja, para a catequização das pessoas. Ah, professora, mas nessa época aí só existia isso? No começo, sim. Todas as formas artísticas eram voltadas unicamente para a Igreja Católica. Mas depois, aos poucos, os artistas foram desprendendo mais do clássico e foram imprimindo a sua própria arte nessas manifestações artísticas. Porque lembrem, não sei se vocês lembram disso, mas a família real portuguesa, que morava aqui no Brasil, e antes dela, outras pessoas que estavam aqui, trouxeram franceses, trouxeram italianos, trouxeram pessoas de fora. Então, não existia arte ainda, propriamente dita, brasileira. Não existia. O que acontecia era só uma reprodução da arte clássica que acontecia na Europa. Então, por um bom tempo, foi isso. Aí, só depois de 3, 4 séculos, que foi muito, né? Foi que começou a desabrochar a arte propriamente dita brasileira, igual a música, por exemplo, que a gente estudou. No começo era o quê? Tinha a influência dos tambores dos negros, né? Das rodas do tambor. Aí do tambor foi acrescentando uma coisa ou outra aqui do Brasil, porque não sei se vocês lembram, eles queriam trazer arte de lá, mas às vezes tinha coisa que era de lá, mas não tinha aqui. Aí eles tinham que improvisar alguma coisa que tinha aqui e acrescentar. Aí foi se modificando, né? Foi se transformando e criando gêneros, tanto na música quanto na arte, propriamente dito brasileiros. Por falta de alguma coisa, foi acrescentando daqui. Aí do tambor, hoje é o quê? O samba, né? A gente tem o samba que veio de origem daí. E outros que eu não vou falar aqui agora, porque a gente já falou bastante, que derivaram dessas culturas primitivas e tá no que está hoje, certo? Então, esse período aqui é importante a gente entender o passado para saber como está hoje, certo? Baixa aí. Aliás, sobe. Ainda mostrando, ó, olha essa escultura aí, pessoal. É uma escultura que tem bastante movimento nela, né? Não é, tipo, as esculturas mais modernas, né, de hoje em dia, são esculturas mais, assim, estáticas, né? Eu sei que a escultura é estática, eu sei disso. Mas essa daí demonstra movimento. Ó, parece que tem um vento, né, na roupa. A expressão dele, né, da pessoa, é bem diferente das esculturas que tem hoje em dia, que são, não tem tanta expressividade. É feito aí, ó, toda a barba, o cabelo, tudo. Exatamente, tudo bem detalhado. Aí vamos ver um pouco sobre isso. Na escultura se evidencia especialmente a dramaticidade e teatralidade das expressões. Ó, é uma escultura dramática, tem teatralidade aí, com certeza. Aleijadinho e Mestre Ataíde, na região de Minas Gerais, são os nomes que mais se destacam nesse cenário. A escultura do período colonial se sobressai pelo estilo próprio, que eliminou qualquer proximidade com a escultura barroca europeia. O que está dizendo aí, pessoal? Eu não sei de quem é essa obra, se é de Aleijadinho ou é do Mestre Ataíde, mas os dois são de Minas Gerais. E, com o passar do tempo, já se aproximando aí de 1800, né, eles começaram a imprimir o próprio jeito deles de fazer arte. E foi o que se resultou desse tipo de escultura aí. Esculturas que tinham mais expressividade, que tinham mais movimento, digamos assim. Nessa daqui, ó, que eu mostrei na outra, essa daqui, ó. Essa aqui que eu tô passando o mouse, tá vendo?
Isso daqui é um dos 12 apóstolos que o Aleijadinho fez lá na frente de uma igreja em Minas Gerais. Tem os 12 apóstolos. Não sei se vocês já viram isso. Tem lá os 12 que é feito de pedra-sabão. Isso daí. E todos eles, todas as esculturas é porque ele são um pedaço, tá? Mas você já pode ver que ele tem movimento nessa escultura. Não tem nenhum assim, ó, estático. Cada um dos 12 apóstolos está assim de uma forma diferente, mostrando já essa mudança aqui na forma de fazer arte no Brasil. Eles estavam saindo do pouco do clássico e já começando a imprimir a própria arte brasileira. Exatamente. Exatamente. Aí vou só ler o restinho aqui, ó. As obras eram feitas em pedra-sabão e madeiras e eram pintadas com cores fortes e comumente douradas, além de serem ornamentadas com coroas de ouro e prata, olhos de vidro, dentes de marfim, vestimentos de tecido e cabelos reais. Foi o que eu falei para vocês, né? Que eles tentavam, tanto o Aleijadinho como o Mestre Ataíde e os sucessores deles, porque tem os seguidores dele, né? Igual eles começaram fazendo, seguindo os franceses, aí também tiveram os discípulos dele que começaram a mudar. Eles faziam tudo para parecer real. Olhos de vidro, dente de marfim, cabelo real, roupa com expressão do movimento. Então já começou a fugir, né, da identidade europeia e ter uma identidade própria brasileira. Aí vamos ver sobre a pintura, né? A pintura também é de cunho religioso, né? Como eu já falei para vocês. Desenho, arquitetura, escultura, tá? E a pintura também era tudo de cunho religioso. Suas principais características cromáticas eram o vermelho, o azul, o dourado e o branco. E eram realizadas geralmente com tinta a óleo ou tempera, sobre madeira ou tela. A perspectiva também era bastante usada na pintura do teto das igrejas. Então, é só para mostrar para vocês aí, ó, o exemplo da pintura. Ponderava aí, né? Entre essas cores, azul, vermelho, às vezes pintavam sobre madeira e às vezes sobre a própria tela, tá? E eram figuras totalmente religiosas. A gente aí tem os anjos, né? E eles colocavam isso, como eu já falei para vocês, com a finalidade de catequizar as pessoas. Vou baixar aí, ó. Aí eu trouxe para vocês o exemplo de duas telas, tá? De duas telas. Pode baixar para eles verem essa tela inteira. Ó. Aí tem uma representação, né? Aqui da colonização dos europeus. E o que é que vocês veem nessa tela? O que é que vocês podem ver? Aqui é uma representação nos moldes franceses, nos moldes europeus, tá? Aqui não imprime nenhuma arte brasileira ainda, que é do jeito que os franceses idealizavam que seria arte ainda. Se eu não me engano, quem pintou, tem aí o nome. Só precisar um pouquinho para eu ver. Jean-Baptiste Depré, francês. Foi o Depré que desenhou isso aí. Pintou, isso é uma tela. O que é que vocês veem aí? Tem essa outra também, baixa aí. O que é que vocês acham que tem aí representado? Tanto na primeira quanto na segunda. Diferença, né, entre os colonizadores, né, e escravos, né? Você pode ver que aí, ó, os escravos estão sentados, né, uns servindo, mas sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa, né? E os filhos dele, ó, tudo nu, sem nenhum cuidado pelo chão. Olha, bota naquele lado de cima, bacana. Ó, o menino tudo nu. Como se fosse um bichinho, né? Aí mostra claramente, né, a soberania, digamos assim, né, do colonizador. Aí mostra bastante. Exatamente. Mostra bastante. Baixa lá, sobe, aliás. Tem aí explicando sobre isso, tá? Mas é isso aí que você falou, Everton. Essas duas aquarelas, né, as duas pinturas de Debré,
que é francês, procura destacar as diferenças entre brancos e negros. Na primeira, a escrava à esquerda abana a senhora. Aquela lá de cima tem a sociedade assim, né? Já o escravo à direita cruza os braços e é seguido por mais outro na soleira da porta. Só para eles verem isso aí. Tem a escrava abanando, né? E os outros dois ali aguardando ordens. Ele tinha que ficar ali perto, né? Porque se precisasse, o patrão tinha que falar. Então, eles estavam sempre por perto para servir. Né? Falando nisso, eu lembrei de uma coisa. Nem aquele criador do lado da casa. Sim. Isso aí foi parece não, porque antigamente nessa época aí, eram negros que ficavam do lado com seus senhores e aguardavam, não ficavam nada. Aí, por isso que eu sei que não, criado e hoje em dia o pessoal está dizendo que isso é uma palavra extremamente preconceituosa e racista. Se a gente for por a explicação histórica, realmente, né, é assim. Aí vamos lá, ó. O ambiente é tenso, é sempre tenso, porque os escravos tinham que estar lá, né, em prontidão, à espera das ordens do Senhor, e o Senhor não olha para ninguém, enquanto sua esposa se diverte dando de comer a um menino negro que mais parece como um bichinho de estimação. Então, os filhos, né, dos escravos, principalmente os que trabalhavam dentro da casa, né, tinha que estar lá, porque aquilo ali era lucro também. Como é que ele ia deixar o menino para lá, o menino morrer, o menino sem ser cuidado, porque ali era um pertence do Senhor. Então, tinha que estar lá, né, para a mãe cuidar dele, porque se não cuidasse, seria prejuízo, né, porque ali poderia vender depois, é como se fosse um bicho mesmo. Mas estava lá na casa porque, como eu acabei de falar, tinha que ter esse cuidado para o menino crescer e valorizar, né, e vender. Aí vem. Ambas as crianças estão no chão. Aliás, como sempre, aparecem nas gravuras do pintor francês. Então, esse Debré sempre fazia as gravuras dele com as crianças negras no chão, retratando como realmente era. E aqui vocês percebem que essa pintura dos franceses saía um pouquinho do tema religioso, né? Que existia o tema religioso, mas também era retratado outras coisas, logicamente. Também retratava outras coisas, mas o principal eram os temas religiosos, mas também tinha esses outros, né? Nela, a mãe ensina a filha na arte de ler e escrever, enquanto escravizados, exceto aquele que traz a bandeja, permanecem na altura do chão. Então, eles sempre procuravam manter os escravos, né? Como é que eu posso dizer? Abaixo ele não podia, assim, olhar, né, ficar ereto, sempre era no chão, sempre era assim, corcovado, sempre não podia estar na mesma altura, certo? Sempre era assim. Pode baixar. Aí, vamos lá. Pessoal, se não der tempo eu falar todos esses slide aqui, não se preocupem, porque vocês vão poder fazer a prova por esse documento aqui, tá certo? E é só revisão, eu não tenho mais nada de novo daquilo que eu já falei com vocês. Viu? Oi? Terça-feira, à tarde. Tá? Porque terça-feira não é o dia das postagens das atividades de linguagens, então vai ser terça à tarde, viu? Aí, assim, não tem horário fixo. Eu estou planejando colocar 1 hora para vocês terem a tarde toda para fazer. Mas não tem, assim, um horário certo para cada disciplina, não, viu? A descoberta e exploração do ouro e das pedras preciosas lá em Minas Gerais trouxe consequências para a colônia brasileira. A principal delas foi o deslocamento da capital de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro, mais próxima das terras mineiras, motivada pela facilidade que a nova localização traria para o controle dessa atividade econômica tão rentável para a metrópole. Outro fator importante foi a transformação da colônia em vice-reinado. Aqui está só falando quando aconteceu a mudança, né, da capital brasileira, que era Salvador, e passou para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ficava mais próximo de Minas Gerais, e onde foi descoberta aquelas minas de ouro. Né? Então, a corte brasileira estava interessada, né? E mudou a capital do Brasil só por conta disso, pelo interesse no ouro que foi descoberto em Minas. E essa mudança aí traz consequências em todos os aspectos, pessoal, até na arte. Né?
No final do século XVIII, Luís de Vasconcelos era o vice-rei em exercício da capital da colônia. O administrador considerava que uma de suas atribuições era de trazer ao local um aspecto mais condizente com o novo estatuto da cidade. Então, tudo que tinha assim, de corte, né, digamos assim, e de estrutura melhor, estava onde? Na Bahia, em Salvador, porque a corte estava lá. Quando a corte mudou lá para o Rio de Janeiro, tinham que ajeitar o Rio de Janeiro, porque a família real, as pessoas da realeza queriam conviver e morar num lugar que tivesse o mínimo, né, lá onde eles estavam, como teatro, né, como um passeio público, que passeio público é como se fosse uma praça, sabe? Quem está assistindo a novela nos tempos do Imperador? Mostra um pouquinho, porque lá em Rio de Janeiro, mostra um pouquinho do que a gente está vendo aqui. Só que você vê que, apesar de serem considerados a capital, era tudo muito ainda precário, né? Você vê lá, as ruas não tinha o saneamento, era tudo alagado. As coisas não eram igual hoje, logicamente, porque era 1800 e alguma coisa, tudo bem. Mas, para a época, nossa, aquela transformação que foi feita no Rio de Janeiro, que a gente vai ver, era tudo. Era tudo. Tem aquela personagem que é engraçada, que ela quer ser baronesa. É baronesa. Que ela queria sair do interior e morar no Rio de Janeiro, porque lá a corte está lá, tudo tem lá, sabe? Então, foi nesse momento aqui, dessa troca da capital de Salvador para o Rio, que começaram a investir na infraestrutura do Rio de Janeiro e, logicamente, na arte também. Que é o que a gente vai ver, ó. Bem aqui, ó. Estou lendo aqui agora. Entre suas ações, podemos enumerar a construção de um chafariz para abastecer os navios com água potável e de um passeio público, que é tipo uma praça. A beira-mar, não só para a promoção de caminhadas, mas também como um modo de instruir a população acerca das riquezas locais. Em matéria de urbanismo, encomendou várias estátuas de bronze ao escultor e toureta Valentim da Fonseca e Silva, mais tarde conhecido como Mestre Valentim. Essas práticas de feição iluminista objetivavam transformar o local em uma capital, tal como era intitulada. Então, eles queriam fazer melhorias para viver no local mais aprazível, né? Digamos assim, então, colocaram lá várias esculturas espalhadas, fizeram a praça, fizeram lá, como disse aqui em cima, um chafariz para abastecer os navios, estavam fazendo as coisas aos poucos, sabe? Aí vamos aqui. Essas ações eram um esforço para adequar a cidade aos ideais iluministas, ou seja, eles estavam querendo, mais uma vez, transformar a cidade do Rio de Janeiro aos moldes das coisas que estavam acontecendo na Europa. Aí vem, em voga a partir de meados do século XVIII. Entretanto, não tocavam na estrutura política e social da colônia, as quais impediam o progresso político e social do local, no que tange a autonomia da colônia em relação à metrópole. Ao final do século XVIII e início do século XIX, Rio de Janeiro assistiu ao surgimento de uma reunião de artistas, os quais retratavam diferentes assuntos, além dos temas religiosos, tais como retratos de personalidades, eventos do cotidiano e vistas e paisagens da cidade. Entre eles encontraram-se João Francisco Musi, José Leão de Carvalho, Frei Ricardo de Pilar, Manuel Dias de Oliveira, Leandro Joaquim e entre outros que tem aí. O grupo mais tarde foi denominado como Escola Fluminense de Pintura. Nessa parte aqui, está dizendo que foi a partir dessa mudança de Salvador para o Rio de Janeiro, a capital, que começou a realmente a surgir um pouco do quê? Da identidade brasileira na arte. Com essas pessoas aqui, ó, João Francisco Muda, José Leão de Carvalho, Frei Ricardo de Pilar. Eles tentaram começar a partir daqui, sair mais de temas religiosos e fazer mais outras artes, como retratos de personalidades, pessoas, aqueles quadros antigos, tem? A pessoa é assim, daqui para cima, de luxo. Deixaram de fazer mais coisas religiosas. Fizeram o que mais? Pintaram coisas do cotidiano, paisagens da cidade,
coisas da natureza. Já começaram a sair mais de um tema religioso, sabe? Aí vem, aqui embaixo. Acho que essa parte, pronto, vou ler só esses 2 livros que vai dar tempo. Um fato marcante na história da arte do Brasil foi a chegada da família real portuguesa, em 1808. Com boa parte da corte lusitana, como consequência da fuga de Napoleão Bonaparte, essa vinda motivou inúmeras transformações na feição da cidade do Rio de Janeiro, que de repente se deparou com um acréscimo de cerca de 15 mil habitantes e a mudança do estatuto da colônia para o reino. Então, quando a família real chegou ao Brasil em 1808, aí foi que teve mudança. Acrescentou os habitantes para 15 mil habitantes, porque quando a família real vem, ela não vem sozinha, não. Ela vem trazendo, tipo, as pessoas que ficam mais ao seu redor, né? E trouxeram, e depois vieram mais gente, porque com o rei aqui, né, chamava-se mais atenção, né, para isso. Aí foi que teve mais mudanças. Vamos ver aqui embaixo. Peraí. Só um finalzinho aqui. Isso. Em termos práticos, essa transformação trouxe uma série de iniciativas e ações civilizatórias para a modernização e adequação da cidade ao pensamento iluminista. Um desses atos foi o convite feito a um grupo de artistas franceses para vir ao país para inaugurar uma academia de artes e um liceu de artes e ofícios. Os artistas franceses se inseriram com vigor a estética neoclássica na arte brasileira. Quando a família real veio para o Brasil, trouxeram vários artistas franceses e inauguraram a primeira academia de artes e o liceu de arte. Liceu de arte quer dizer uma escola, tá? Uma escola de arte. Então, foi super importante a vinda da família real para o Brasil, porque desenvolveu, assim, bem mais a questão artística, a questão educacional, a questão de fazer novas universidades, criar, que nem existia, né? Criar universidades no Brasil. Foi um boom de desenvolvimento da família real ter vindo para o Brasil. Aí aqui está mostrando, ó, essa foto aí. Deixa eu ler só a legenda. Tem assim, ó. Galeria de moldagens do Museu Nacional de Belas Artes, Centro do Rio de Janeiro. Olha aí no Rio de Janeiro. Não parece uma coisa lá da Grécia, né? Uma coisa que não faz parte do nosso mundo. Exatamente. Então, olha só o que os franceses, nessa época que a família real do Brasil construíram, lá no Museu, né, de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Não parece uma arte brasileira. Eu não me identifico com isso aqui. Não, porque aqui foram os franceses que fizeram. Vocês se identificam? Isso aí parece que se vocês vissem assim, solto, né? Pensavam que era aqui no Brasil? Não, né? Eu não consigo me identificar. Eu consigo me identificar, tipo, uma pintura bem colorida, uma pintura de praia, uma expressão mais alegre, que eu acho que o povo brasileiro tem muito disso, né? Sofre muito, mas é um povo que gosta de festa, que gosta de... Eu acho que trouxe essa dos povos africanos. Você vai ver em algum vídeo da África, tá tudo disfarçando lá, não tem como mexer lá, vai no festa. Pois é. Dançando. Então, assim, para vocês verem o quão era contraditório essa questão, né, de importar a cultura europeia para cá. Mas, né, foi o que aconteceu, né? E a partir daí foi desenvolvendo a nossa própria cultura. Deixa eu ver. Tem uns comentários aqui. Tainá colocou assim, ó. Recebeu muita influência da estética europeia. A urbanização do Rio de Janeiro também facilitou a divulgação. Eram muitos idealistas também. Estou vendo agora, viu, Tainá? Os escravos eram submissos. Justamente, Tainá. Tudo isso aí que você falou, né, cabe perfeitamente o que a gente está debatendo, o que a gente está discutindo aqui. Pessoal, ó, depois disso daí, tem mais coisas, só que não vai dar tempo, porque já vai tocar. Aí, como eu disse, ó, baixa aí, só para eu explicar para ele o que é que tem assim. Isso daqui está mostrando, nesse quadro, como era que acontecia a arte na Europa, nessa época aqui, baixa aí. Aí tem as características tudinho, não vai dar tempo para falar. Pode baixar bem muito. Aí aqui
aqui mostra como estava no Brasil. Lá naquele quadro anterior mostra as características do neoclassicismo na Europa e aqui no Brasil, tá? Baixa mais aí. Aí fala, ó, as principais características da arquitetura, da escultura, da pintura e mostra alguns exemplos, tá? Feitos aqui no Brasil. Essa pintura aqui é famosa, né? Primeira missão feita no Brasil. É, a primeira missa. Olha o link aqui na árvore, assistindo a missa. Pode. Tá tudo aqui. Vocês vão poder pesquisar por tudo isso aqui, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, pessoal que está em casa. Não esquece da foto não, viu, Tainá? Obrigada. Fechado, não, fechado aí.